Boa noite. O programa Olhar Cidadão hoje traz para vocês o assunto Paralimpíada. E para conversar conosco, nós convidamos o Biratã Fonseca de Andrade, que é o coordenador da Seleção de Futebol Paralímpico, o Walter Russo, que é coordenador nacional do Judô Paralímpico, e os estudantes de jornalismo, a Marina Maria Ribeiro e o Gabriel Varela de Mendes do Prado, que também é um estagiário numa organização não governamental que trabalha da inclusão social e também participa de um evento aqui na universidade, um evento anual chamado A Mídia Legal, onde nós discutimos a questão da aplicação das leis de inclusão social. Vamos começar a nossa conversa com o Biratã. Resumisse um pouco a história da Paralimpíada. Se é uma competição nova, antiga, qual a importância dela para um país? Bom, boa noite, né? Estamos aqui para passar exatamente essa história do desporto paralímpico. O início de todo esse desporto, ele começou em 1946, 48, na Inglaterra, né, com Guttmann, que era um neurologista. Ele recebia os lesionados da Segunda Guerra Mundial e ele teve a ideia de, além de fazer a reabilitação, né, desses atletas, desses portadores, ele incluiu dentro do aspecto social o desporto. Então foi aí que, a partir desse momento, surgiram os Jogos Paradesportivos, que até hoje acontece ainda, que é de Stockmann-Deville. Até o próximo agora vai ser nos Estados Unidos, pela segunda vez está saindo. A primeira foi em 1960 e agora, próximo ano, agora 2005, será realizado nos Estados Unidos. Exatamente com a saída em 1960, foi um convite, né, que foi aí que surgiu exatamente os Jogos Paralímpicos, um convite dos organizadores da Olimpíada de 1960 em Roma, para que esses Jogos fossem realizados após a Olimpíada de 1960 em Roma. Então, a partir de Roma, realmente surgiu aí esse movimento paralímpico e os Jogos Paralímpicos. Aqui no Brasil, não sei se eu posso dar continuidade. Pode, claro. Mas aqui no Brasil, o surgimento do desporto, paradesporto, foi em 1958, né, com o Clube de Otimismo aqui em Piedade, aqui pertinho da gente. Com o Robson, que já era um atleta, que já havia participado em alguns jogos internacionais, e também eram os dois cadeirantes, e o Del Grande, em São Paulo também. Então, em 58, nós começamos com os jogos já paradesportivos. A primeira participação internacional do Brasil foi em 1959, né? Os cadeirantes, em cadeiras de roda, basquete, foi a Buenos Aires participar da sua primeira competição internacional. E em Paralimpíadas foi em 1972. Então vamos voltar então para 59. Qual foi o resultado da seleção? Olha, você agora me pegou, que realmente eu não sei qual foi o resultado. Eu sei que o Brasil foi bem, mas o resultado, em termos de número, eu realmente não sei. E em termos oficiais, quando é que o Comitê Olímpico assumiu essa função de promover ou incentivar, enfim? O Comitê Paralímpico foi a partir de 1995, né, que aí foi a criação do Comitê Paralímpico, para poder ter essa divisão do Olímpico com o Paralímpico, né? Então, a partir de 95, foi criado o Comitê Paralímpico Brasileiro. É muito recente, né? Pois até então, Walter, até então como é que funcionava? Não sei se você já fez parte desse início. Ao contrário do meu professor aqui ao lado, eu leio muito. Ele viveu isso tudo que ele falou, ele vivenciou tudo isso aí, vivenciou esse Stockmann-Deville. Eu, ao contrário, leio muito, então estou sabendo dessas histórias pela leitura. Mas, na verdade, é muito recente essa organização em termos nacionais. Quer dizer, 1995 foi ontem, né? Mas, na verdade, eram associações, eram instituições que promoviam o atendimento ao portador de deficiência visual, ao portador de deficiência em seus diversos níveis, né? A base começou com um processo de reabilitação com os cadeirantes em basquete, mas aí a coisa foi, não, dá para fazer atletismo, dá para fazer outras modalidades, a natação, e a coisa foi expandindo. Mas eram associações muito
é que atendiam aquele tipo de comprometimento. E, na verdade, você tem no processo paralímpico, na verdade, o governo, o Ministério do Esporte, o Ministério da Educação entrava e meio que organizava isso e ia uma equipe competir. Mas era muito da ação das associações, de caráter estadual e regional. A partir de 95, com a criação do Comitê Paralímpico, a coisa começa a ter uma estrutura organizacional, como nós viemos a conhecer hoje. Existem as instituições nacionais das modalidades, dos comprometimentos, né? E existem também, aí o comitê supervisiona e direciona esse processo junto com os departamentos técnicos. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, vamos chamar assim de profissionalização, a coordenação de modalidades, né? O professor Bira é coordenador do futebol de 7, eu sou coordenador de judô, isso é coordenação de natação, quer dizer, a coordenação a partir de cada modalidade, ela veio de Sydney para cá, né? De Sydney. Quer dizer, e em termos de impacto organizacionais, acho que nós temos dois marcos aí. Em 2000, em Sydney, foi a primeira vez, quer dizer, em 1988, em Seul, era a primeira vez que as instalações efetivas, porque até 96, Atlanta, tinha alguma coisa que não era, às vezes não tinha condição, era em outro lugar. Em Sydney, todos os jogos foram nos mesmos locais aonde aconteciam os Jogos Olímpicos. Encerrava e usamos as mesmas instalações. Esses jogos agora, em 2004 em Atenas, foi o mesmo comitê organizador. Isso dá um outro caráter, né? Mais ou menos como nós estivéssemos aqui, saíssemos todos e entrássemos em outro grupo. E onde é que fica a luz? Onde é que fica... Então tinha um certo desconforto ainda. Dessa vez não, era o mesmo grupo organizador. Então isso teve um impacto muito grande. E já para a próxima Paralimpíada, em Pequim, não vai ser só o grupo organizador. Os patrocinadores internacionais que comprarem o pacote olímpico, os grandes patrocinadores internacionais, vão também estar comprando o pacote paralímpico. Então isso tem uma inserção de mídia maior, isso tem inserção de peso comercial maior. Então, quer dizer, a gente entende que nós somos uma pontinha de um processo mais amplo. Nós conversarmos antes, acho que o desporto paralímpico é rendimento, possibilidade de dar visibilidade a esses praticantes que têm uma característica específica, mas antes de tudo também uma ponte com quem são essas pessoas, onde é que elas estão. E aí Walter, qual é a função de um coordenador? Na verdade o coordenador... Eu estou perguntando isso, porque você é o coordenador do comitê. Isso. Você não é coordenador do Rio de Janeiro. Não. Você é coordenador do comitê. Do comitê. E judô. Judô. E evidentemente você tem vou chamar pelo apelido, né? Você tem um judoca do Rio, você tem um judoca de São Paulo. Você pode ter um judoca na Amazônia, que ninguém sabe que ele está lá praticando. Pode ter no Acre ou pode ter no Rio Grande do Sul. No Comitê Olímpico, me parece que fica um pouco mais fácil. Você pode acompanhar por televisão ou por rádio, enfim. Vira a página, de primeira página de jornal, nem que seja da cidade dele. Mas um praticante de judô do Acre, de uma Paralimpíada, ou aquele atleta do Paralímpico, não sei nem se vai aparecer na primeira página do jornal da cidade que ele mora, porque não se trata isso com o mesmo vigor. Sim. Como é que você descobre esses atletas e qual é a dificuldade, no seu caso de judô, acompanhar o treinamento ou melhorar o treinamento dele? Na verdade, quer dizer, nós somos os coordenadores nacionais e existe todo um trabalho. A gente fala o seguinte, só a coisa tem uma visibilidade maior na Paralimpíada, porque tem todo um impacto. Há uma contagem de medalhas para os países, então ela transcende o nosso ambiente esportivo. Mas, na verdade, todas as modalidades elas têm calendários estaduais, regionais, sudeste, então, dependendo de como é formada essa região, não necessariamente questão geográfica, e nacionais e internacionais. Então, ela acontece. Como é que acontece? Hoje, um portador de deficiência visual ou um cego, né, ele procura uma instituição, uma associação, que tem várias associações de caráter assistencial, no sentido de advogados, enfim, de encaminhamento profissional e também esportivo. Porque já se chegou a essa conclusão que o esporte é um fator importante para o desenvolvimento, para o crescimento daquele indivíduo, seja ele de qualquer tipo de... para todo mundo, né, para todos nós, né? Então isso, o portador de deficiência visual ainda mais. Então, os institutos, aqui no Rio nós temos o Instituto Benjamin Constant, que é um instituto histórico, né, completou 180 anos agora, e a partir daí ele é encaminhado. Então, as instituições, as associações são ligadas à ABDC, que é a Associação Brasileira de Desporto para Cegos, que regem todos os desportos para cegos que tem no país. Tem o xadrez,
você tem o atletismo, você tem a natação, você tem o futebol, você tem o judô. Então existem calendários desse processo. Aí, e aí a coisa vai crescendo. Pois é, mas você falou vários esportes individuais. Aí agora eu vou no Biratã. O Biratã faz uma seleção de futebol nacional, não deve ser uma coisa muito fácil, né? Se você pegar um judoca da Paraíba, um jogador de xadrez do Rio Grande do Sul, pegar um nadador lá de Pernambuco, é mais ou menos fácil, né? Não vou dizer que é fácil. Mas agora você pegar um ponta direita de Mato Grosso, ponta esquerda de Santa Catarina, o goleiro do Ceará, como é que é? Isso acontece da seguinte maneira, tá? Nós temos os jogos abertos para desportivo, que começa em Roraima, vai até Itajaí, né, em várias cidades brasileiras. Nós temos também os jogos regionais, né, também que são jogos programados pelas associações, por exemplo, a Bradecar, que é de cadeirantes, e também pela ANDE, que é a Associação Nacional de Desporto para Deficientes, que está voltada para a área do PC, né, de paralisia cerebral. E isso acontece através desses eventos, né, os jogos abertos para esportivo e também os jogos regionais. Tá? E além disso, nós também fazemos o brasileiro. Para você ter uma ideia... Ô, Biratã, só vou pedir um favor seu, nós temos regras aqui terríveis em relação a tempo. Nós vamos precisar dar um intervalo, vamos dar um intervalo de 1 minuto, mas eu acho que o próximo bloco, nós vamos conversar muito sobre o desporto paralímpico, porque me veio aqui à cabeça acho que se dá menos atenção até do que eu imaginava. Mas daqui a pouco voltamos com o Olhar Cidadão, onde estamos discutindo a Paralimpíada. Até daqui a pouco. Voltamos aqui com o programa Olhar Cidadão, quando eu interrompi o Biratã, que falava sobre as diversas competições que acontecem entre 2 Paralimpíadas, que é uma forma de selecionar os atletas para a Paralimpíada, né? Então nós, por exemplo, brasileiro, recente, nós fizemos, aliás, em 2003, né, para já pensarmos numa renovação da seleção. E, para se ter uma ideia, foram 5 atletas, né, que foram agora a Atenas, que vieram desses eventos, quer dizer, do brasileiro. Nós pré-selecionamos 22 atletas que estariam representando o Brasil em qualquer situação e muitíssimo bem. A coisa acontece, é muito legal, vem acontecendo já, principalmente de Sydney para cá, né, que os resultados também foram excelentes. De Sydney para cá, só para lembrar, foi 90 e... Não, Sydney foi 2000. 2000, tá? Então, quer dizer, o resultado em termos de medalhas de ouro, que foram 6 medalhas de ouro. 6 medalhas de ouro em Nós trouxemos 22 medalhas, né? Não lembro agora de prata, eu sei que de ouro a gente só pensa no ouro. Foram 6. Então, quer dizer, isso mexeu um pouco com o desporto, com as autoridades, enfim, com a sociedade também participa. O que eu acho mais importante disso tudo é o cunho social que isso tem. Você não tem ideia para esses garotos, por exemplo, agora falando de Sydney, a minha preocupação maior é ganhar uma medalha, né? Porque essa medalha representa indiretamente um cunho social muito grande, que eles alimentam a família deles com essa medalha, que eles recebem uma bolsa, né? Então essa bolsa ajuda a própria família. Então não é só pela medalha, ganhei, fui campeão, não é isso. Quando nós chegamos à semifinal, que eu falei, bom, agora eu já estou tranquilo, que eu já sei que eu cumpri. A emoção assim é fogo. Foram muitos anos aí dedicados, né? O Bira, nós falávamos sobre isso, né? Nós tivemos que abrir mão de algumas coisas, desde a família, todos nós, né? Uns mais, outros menos, em relação aos outros empregos, porque ficar 1 mês fora nessa Paralimpíada, as preparações ao longo do ano. E aí, professor universitário, como é que faz? Não, estou ali, estou aqui, mas não, paramos, cada um de sua maneira, isso é uma prioridade. Então, o Bira tem uma história dentro dessa questão do paradesporto, e então é muito emocionante chegar lá e vencer, e disputar em condições, e vencer é a coroação de um trabalho, né? Então, realmente sempre emociona a gente
Muito, né? Ele mais porque, ele, como ele falou, ele está na fundação, 1800 e pouco, ele vivenciou isso tudo. Tem uma outra perspectiva, mas realmente é muito emocionante, sim. O Gabriel? Sobre a cobertura da imprensa em cima das Paralimpíadas, eu tenho a impressão de que a cobertura nesse ano foi muito mais ampla do que nos anos anteriores. No entanto, essa cobertura se restringe só às Paralimpíadas. Por que vocês acham que isso acontece? Se vocês acham que isso prejudica de alguma forma o valor do atleta com deficiência? Não. Eu escutei isso uma vez, a minha irmã é jornalista, então eu sou suspeito, né? Notícia não é o cachorro chupar o picolé chupar o cachorro, não é isso? Então, na verdade, nós sofremos mais ou menos o que o desporto regular, amador, acaba sofrendo, né? Então, nós só temos notícia no desporto regular quando tem algum escândalo, quando tem alguma coisa. Então, quando tem uma competição internacional desse nível. Na verdade, todos nós temos um calendário que acontece o ano todo e só... quantas vezes eu cheguei, isso surgiu agora? Não, isso já existe, olha, de 59 para cá. Então, na verdade, nós estamos tentando colocar isso na pauta. Então, o que nós fizemos em Sydney? O comitê levou profissionais da mídia impressa. Os principais veículos de comunicação do Brasil, os jornais do Grande Eixo, Rio, São Paulo, Minas, algum veículo do Nordeste, o comitê convidou e financiou a ida deles. Então foi a primeira vez que uma Paralimpíada teve uma inserção maior. As pessoas souberam, mas não viram, porque a televisão não estava dando cobertura. Dessa vez nós ampliamos isso aí. O comitê comprou os direitos de transmissão, repassou às emissoras gratuitamente e também levou equipes profissionais de cobertura de imagem e de televisão, profissionais de todas as redes, no canal, dos canais convencionais e pagos, para ter essa cobertura. Houve um treinamento de mídia em relação ao que é, o que não era, a questão da regra, como é que funciona, como é que não funciona, durante o ano. Então isso nós entendemos isso como um investimento, porque a partir daí passou a ter uma visibilidade muito maior e a ideia é que nós consigamos popularizar isso. Quando nós chegamos, virou o papo do bar. Você viu o cara que não tinha braço e que nadava? Você viu o outro que não enxergava e lutava? Você viu o pessoal do futebol? Pô, aqueles caras não tem nada, eu vi jogando bola igual a mim, não é possível. Isso é que nós queremos, é a questão da popularização. A partir disso criou uma pauta. Nós esperamos agora continuar com esse processo para que seja interessante para a mídia, porque na verdade nós também sabemos, né? O que é interessante é cobrir uma competição que tem uma característica muito bonita, muito bacana, muito forte e que traz resultados, né, social, ou cobrir o jogador profissional de futebol que falou que o outro é feio e isso vira uma sensação em todos os veículos, tema de debate. Essa é uma pauta que não é nossa. A gente está querendo entrar nessa pauta. Agora, o que é prioridade e o que não é, aí a gente está aí esperando, né, essa concepção ser mais ampla. Acho que é uma conquista. Hoje é melhor do que ontem, a perspectiva é que seja melhor amanhã. Isso aí, Bira, o que você acha? Eu também acho que foi esse processo. Eu me recordo bem que o presidente do comitê, ele sempre comentava nas nossas reuniões, né, que ele mostraria isso através dessa mídia, através da televisão, para que nós pudéssemos ter esse retorno. Que retorno é esse? É voltado para esse cidadão que você comentou, para esse portador que às vezes está em casa, né, e não sabe que existe ou que existia tudo isso, que as instituições estão aí abertas a todos. Eu até peço aqui que isso seja bastante divulgado para que quem tenha em casa qualquer portador que se dirija a uma associação dessa, para que possa ele se desenvolver uma atividade esportiva, né? Porque não adianta eu ter um cadeirante em casa, ele parado em casa. O importante é que... Eu sei que o deslocamento, principalmente no Rio de Janeiro, é meio complicado, mas vale a pena esse esforço, entendeu? Eu acho que o retorno é tão grande, que é impressionante isso realmente é necessário. E vamos pedir a ajuda de vocês, né, da mídia, que divulguem isso. Nós queremos que esses portadores saiam de suas casas e procurem essas instituições. Às vezes tem uma instituição próxima, de repente na própria associação de moradores se desenvolve um trabalho para portador, né? Às vezes pode ter um portador que não está nem sabendo. Me perguntaram outro dia se no futebol profissional poderia ter um portador de paralisia cerebral. Pode, né? De repente tem aí no Flamengo, no Botafogo, sei lá, qualquer clube aí, um portador. Nem ele sabe às vezes, tá? Você sabe
se esconde. Mas, por exemplo, você pega o time da Ucrânia, a seleção da Ucrânia, da Rússia, tem jogadores profissionais, né? Tem 3 jogadores da Rússia que são profissionais, né? na Rússia. Então, quer dizer, eles são portadores, né, de uma determinada patologia. Então é interessante, né? A mídia vai dar essa capilaridade, né? Essa capilaridade de chegar lá na ponta é através da mídia, da cobertura. Porque nós temos uma restrição na nação nossa, desculpa. Não, desculpa. Não, eu queria fazer um comentário e também uma pergunta. A tendência que eu vejo na sociedade de que é de sempre olhar para o deficiente como uma pessoa repleta de limitações apenas, quando na verdade todos nós, com ou sem deficiência, temos talentos e limitações. Eu acho que, assim, na condição agora de aspirante a jornalista, eu acho que o que eu vejo no jornalista é isso, é de olhar para o deficiente com aquele, coitado, ele superou, e isso ele acaba reproduzindo nas matérias. Eu até queria saber de vocês, o que vocês acham? A gente viu que esse ano a cobertura realmente foi muito mais expressiva se comparada a anos anteriores. Mas e a qualidade dessa cobertura? O que vocês acham? Assim? Eu queria colocar também, rapidinho, que o Biratã estava fazendo uma convocação para os familiares das pessoas com deficiência, que muitas vezes as famílias tendem a ser super protetoras com as pessoas com deficiência, achando que assim vão estar protegendo ela de uma sociedade que não está pronta para receber essas pessoas. Mas a superproteção excessiva às vezes prejudica a pessoa, porque o lugar dela é na sociedade com os outros. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A questão da cobertura. Bom, mesmo, primeiro, da qualidade. Eu tenho uma visão desses portadores da seguinte maneira, porque eu acho que aquilo é normal para ele, né? Ele é portador, é normal, né? Então, qualquer patologia, aquilo é normal. Como se nós aqui estivéssemos, de repente, se eu ficasse cego, se eu tivesse um outro problema, talvez tivesse uma reação um pouco, né, de revolta. Mas para eles não. Eu me recordo, cara, eu não sei, foi um período aí, numa reportagem de uns 31 de dezembro desse da vida, que uma determinada emissora fez uma entrevista, ia nos hospitais fazendo uma entrevista, e pegou uma pessoa que estava ali deitada, sei lá, há 15 anos. Aí o cara fez a seguinte pergunta: e aí, o que você acha disso? Você há 15 anos, né, deitado nessa cama. Ele falou: mas eu não sei o que é o outro lado, eu não conheço nada. Isso aqui para mim é o normal. Entendeu? Então, para esses portadores também, eles, por exemplo, eles não pedem muita ajuda, gente, na hora que nós estamos lá vivenciando, né? Eles normalmente tomam iniciativa, eles caem da cadeira, eles trepam na cadeira, o cego, por exemplo, andava toda a vila e não pedia auxílio nenhum a gente, né? Você vê os amputados, às vezes o cara sem os 2 braços, aí o cara carregando a bandeja lá no restaurante, né? Carregando a bandeja, segurando a bandeja aqui com o queixo. Aí você botava a bandeja ali embaixo, não pedia a ninguém, botava em cima da mesa, falava: como é que esse cara vai comer? Daqui a pouco ele tirava o tênis, começava a comer com os pés. Deu para entender? Então, o primeiro impacto que eu tive quando eu cheguei na vila, no restaurante, eu olhei, tinha uma mulher bonita, né, uma loura, né, e com os pés em cima da mesa. Eu falei assim: caramba, só podia ser do desporto também, uma coisa de atleta, né? E daqui a pouco ela começou a comer com os pés. Eu falei: caramba, não é nada disso. Então, eles sabem, é uma naturalidade para eles. Eles não gostam mesmo que a gente chegue ali e fique tratando eles de coitado. Que é uma tendência, né? Marina, nós vamos precisar mais uma vez dar um intervalo, mas vamos continuar conversando um pouco sobre isso, sobre os preconceitos que nós temos e que eles não têm com eles, né? Né? Daqui a pouquinho voltamos com o programa Olhar Cidadão. Bom, terminamos o último bloco. O Biratã estava falando sobre como as pessoas com deficiências vivem o dia a dia sem se preocupar com a deficiência. Biratã, existe mais um preconceito das pessoas consideradas normais em relação aos portadores de deficiência? Você acredita? Olha, eu não. É questão de vivenciar, né? Quer dizer, se a gente der a oportunidade dessas pessoas, né, consideradas normais, entre aspas, vivenciarem todo esse dia a dia, né, dos portadores, é uma naturalidade muito grande, né? Que eles
realmente eles nos dão cada resposta que aí você fica pensando assim, caramba, onde é que eu estou? Eu acho que o mais deficiente sou eu. Eu vivo muito de casos, né? Agora mesmo em Atenas nós conhecemos uma brasileira, né, de Sorocaba, que estava lá, foi para lá para passear em Atenas, e ela falou assim, poxa, eu entrei e fui assistir um jogo de vocês, fui assistir uma competição de natação, e até agora eu não conhecia Atenas. Eu estou dentro do Centro Olímpico só assistindo eventos. Por quê? Eu não consigo sair, porque cada vez mais estão resolvendo os meus problemas pessoais, né? Eu achei aquilo lindo. Então, realmente, eu acho que se nós dermos essa oportunidade, ou as pessoas se interessarem por essas competições, por exemplo, aqui mesmo, no Rio de Janeiro, se você for ao Tijuca, você faz um trabalho lá com o professor Menescal excelente de natação para portadores. Aqui pertinho, entendendo? E praticamente vocês verão lá quase tudo que a gente assistiu agora em Atenas de natação. Aqui atrás, aqui no Maracanã. Pertinho no Maracanã. Você faz um trabalho já há muitos anos no Tijuca, através do professor Menescal. E outras instituições aqui no Rio de Janeiro. Nós temos várias instituições aqui no Rio de Janeiro que desenvolvem trabalho, cada um na sua patologia. Tem até em Realengo, para você ter uma ideia. As escolas de educação física, elas preparam os seus alunos para poder preparar esses atletas? Na verdade, a educação física, as escolas de educação física, elas têm a disciplina de atendimento ao portador de deficiência, né? Ou de educação física especial, né? Geralmente se chama isso. A formação do profissional de educação física, do estudante, ela é generalista, né? A educação física tem essa característica. Mas eles têm contato. Nós mesmos, a equipe paralímpica de judô, fez uma fase de treinamento aqui na UERJ. E eu vou até passar aqui uma coisa que eu tinha esquecido, né? Eu estou na casa, o técnico da equipe, eu sou coordenador, existem dois técnicos, o professor Jucinei Costa e o professor Mataruna. O professor Jucinei Costa é o professor de judô da Educação Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui da UERJ. Então nós trouxemos aqui a equipe. Porque exatamente isso, nós temos que sempre trazer esse lado. O professor Biratã é professor universitário, tem passado as fitas com seus alunos, eu também sou, exatamente na Educação Física, para estar mostrando que bons profissionais podem melhorar a qualidade desse atendimento ao portador de deficiência, no desporto, e também, antes de tudo, é uma experiência de vida muito marcante. Eu sempre digo o seguinte, mal comparando, você entrou nisso, você não para mais, né? Você tira férias, porque você não consegue se desligar mais. Eu sempre aviso, quando recebo os estudantes, nós recebemos, olha, tem certeza? Porque se entrar, você não vai sair mais não, hein? Você vai gostar e não vai querer sair mais, porque é uma identificação muito grande. Então, na verdade, nós estamos aí tentando sempre fazer esse trabalho, grupos de pesquisa e fazendo esse contato com as universidades, que são os centros formadores dos próximos profissionais que vão estar atuando aí. O Biratã, mesmo que um portador não possa desenvolver, porque você tem jogador de futebol que não consegue sair do bom sucesso, tem outros que conseguem sair do bom sucesso e vai para a Itália, vai para a Espanha. Eles poderiam, apesar de não estar praticando esporte, eles poderiam ter uma atividade ou complementar ou suplementar esses atletas paralímpicos? Sim. Posso emendar uma pergunta? Os atletas com deficiência conseguem viver do esporte, como conseguem os profissionais? Ou não? Eles têm que ter outras atividades? Tá. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, todos eles são possíveis, tá? Se você assistir uma competição de Bosch, por exemplo, né, você olha um cadeirante, o cara parado numa cadeira, não fala, se mexe muito pouco, entendendo? E tem competições em níveis internacionais. Então, o que acontece com isso aí? Por exemplo, um cadeirante, que não se mexe, ele fica ali, tem uma calha, só para dar um exemplo prático, né, para as pessoas se sentirem, a gente usa uma calha de PVC, a nossa de PVC, brasileira usa PVC, 4 PVC de 100 milímetros, e essa calha você coloca, às vezes o cadeirante fica deitado, praticamente ele fica parado, e você coloca essa calha nessa posição. Eu não posso olhar para a jogada, o técnico fica de costas, e você, através do olhar, só olhar, ele vai me indicando toda a posição que eu tenho que colocar essa calha, tá? Então o movimento do olhar dele
eu começo a suspender, abaixar para a direita, para a esquerda. E tem um detalhe, quando você manda suspender a bola, isso quer dizer que você está reduzindo a velocidade da bola. Quando você manda eu abaixar essa bola, essa calha, através do meu olhar para baixo, eu estou aumentando a velocidade da bola. Então isso tudo são jogadas que ele está vendo a jogada do adversário. Quem não conhece bocha, aquelas bolinhas redondinhas, aquelas bolas que a gente joga, tipo malha, né? Mas só que são bolas. Certo. Aí o que acontece? Assim, só olha o quê? Só o olhar. O único movimento que ele faz... Você fica de costas para o obstáculo. Exato. E olhando A jogada está aqui atrás de mim. Eu não posso olhar. O técnico não posso. Eu só fico no olhar do meu atleta. Como ele não se mexe, em termos do corpo, na parte superior, também não fala, é tudo através do olhar. Então, se ele olhar para cima, eu já sei que eu tenho que levantar a calha um pouquinho para cima. E quando eu levanto essa calha para cima, ele está reduzindo a velocidade da bola. Porque a jogada que ele quer fazer, com a bola sai menos velocidade. Porque ele solta a bola para descer pela calha e atingir o... Aí essa bola, nós ficamos segurando aqui, a gente segura essa bola perto do queixo, tá? E aqui assim, a calha encaixada aqui assim. Aí ele vem só com o queixo e encosta o queixo rápido e volta. Quando ele encosta, a gente solta a bola. Meu amigo, tem cada jogada que você às vezes é obrigado a usar uma folha de papel para saber quem realmente ganhou, porque não dá, no olhômetro não dá. Então são coisas assim que realmente mexem muito com a gente, né? Porque é aquela história, às vezes você tem um problema muscular, tem um problema motor, mas você pensa, né? Você olha, enfim, são coisas maravilhosas. Então é por isso que eu acho que não tem nenhum portador que a gente faz assim, esse aí não pratica nada. Todos terão essa possibilidade, condições de praticar uma atividade esportiva voltada para o paradesporto. Quanto à tua relação à sobrevivência deles, de Sydney para cá, todos os medalhistas, só os medalhistas, tiveram uma bolsa, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, tá? Eles receberam isso durante esses 4 anos, mensalmente, tá? E foram atendido em todos. Existe aqui uma coisa que tem que elogiar o sistema, né, tanto o governo quanto o Comitê Paralímpico, porque realmente eles recebiam essa bolsa. Tá? Lógico que um atleta de ouro, por exemplo, às vezes ele conseguia um outro patrocinador, aí vai depender também mais do atleta, né? Por exemplo, se você tiver acesso, né, à própria mídia, você de repente consegue vender aquela imagem com um patrocinador. Por exemplo, a própria Loterge também ajudou muitos atletas, né? Além do comitê, da bolsa do governo. Tá? Enfim, eles sobreviveram durante... Seleções permanentes, né? As seleções permanentes, por exemplo, alguns projetos que foram feitos agora para Atenas, eles recebiam, né, bolsas também do comitê, além do governo, né, recebiam do comitê e recebiam também da Loterge. Nem todos recebiam de todos os segmentos. O que acontece... Na verdade, houve uma mudança. O desporto, como nós conhecemos, ele está passando por uma transformação. A partir de 2001, da Lei Agnello-Piva, ela estabeleceu um marco diferencial para o desporto regular, o olímpico ou o paralímpico. 5% da arrecadação dos jogos de loteria, loteria esportiva, eles estão destinados ao desporto, ao esporte. Então, desses 5% do montante... Não, é 1%. Não, 2%, desculpa. 2%? 2% da loteria esportiva, 5% é muita coisa. 2% do montante da loteria esportiva vai para o esporte. Ele é dividido em 3 segmentos. Um vai para o governo, para uma parte chamada de desenvolvimento do desporto escolar. Tem lá, até agora não estão sabendo muito o que fazer com isso não, mas está lá guardado, lá tem uma reserva lá no Ministério do Esporte. Uma parte disso, um percentual grande, bastante grande, vai para o Comitê Olímpico Brasileiro, que aí financia o desporto como nós conhecemos aí das confederações. E um percentual menor vai para o Comitê Paralímpico. A partir daí, quer dizer, veio a somar essa bolsa que já existia do governo e de premiação dos atletas medalhistas, também foi estendida às seleções permanentes. O que foi isso? O Bira falou que convocou lá, na época do futebol, a partir das seletivas, 22 jogadores? 22. Esses 22 que ele apresentou a relação passaram a ter uma bolsa mensal, e os técnicos envolvidos também passaram a ter. No atletismo, além dos atletas, os guias também passaram a receber, porque estavam treinando juntos e tinham que ter o guia. No judô, a mesma coisa. Então, essas seleções passaram um ano todo recebendo uma bolsa e que ajudou e deu condição.
Ah, mas isso vai acabar, a bolsa continua. E sempre nós dissemos o seguinte para eles. Eles agora, como atletas, eles têm essa bolsa para melhorar a condição de treinamento deles, poderem se dedicar mais. Mas também tem que ir depois do esporte, quando o esporte acabar. Então nós temos atletas, nós tivemos a felicidade de estar conquistando esse espaço, conseguindo bolsas de estudo em escola para quem tem o segundo grau ou nas universidades para quem está fazendo faculdade. Então eu sempre coloco isso para eles, olha, a medalha ela é sensacional, ela é objetivo, e depois da medalha? Você vai fazer o quê? E é o mesmo problema do esporte, né? Então a gente está conseguindo isso aí. Biratã, precisamos dar um intervalo, voltamos ao intervalo com o Biratã e a Marina. Olhar Cidadão, conversando sobre Paralimpíada. Daqui a pouco nós voltamos. Bom, continuamos aqui com o programa Olhar Cidadão e o Biratã ia fazer uma intervenção e a Marina quer fazer uma pergunta. Com relação à bolsa também, eu devo salientar aqui que os atletas usavam até para o treinamento deles, né? Por exemplo, os trabalhos que nós fazíamos aqui no Rio de Janeiro com a seleção, eles voltavam, né, para os estados e eles pagavam academia para poder, por exemplo, nós fazíamos a prescrição do trabalho, por exemplo, de musculação, né? E eles, com o dinheirinho deles, eles pagavam, porque eles não tinham essa orientação lá, né? Então, eles pagavam com essa bolsa uma academia para atender aquela prescrição que realmente nós fazíamos para os atletas. Então, eu acho isso uma responsabilidade muito grande, né? Seria você pegar aí daquele seu dinheiro, que tem um cunho social muito grande, que eles alimentam ali, né, toda a própria família deles, ainda ter esse detalhezinho dele tirar o dinheirinho, né, para poder dar continuidade ao treinamento dele. Eu acho isso muito lindo. Eu queria retomar aquela questão do preconceito que vocês estavam comentando. Vocês acham que um dos motivos para esse preconceito é a falta de convivência desde criança, por exemplo, nas escolas? A gente tem escolas separadas, escolas para pessoas com e para pessoas sem deficiência. Isso contribui, ao meu ver, para essa questão do não saber lidar com a pessoa com deficiência, da exclusão constante. O que vocês acham disso? Seria possível, desde cedo, crianças estudarem juntas, independente de terem ou não deficiência, e se isso contribuiria para uma sociedade melhor, mais inclusiva? Queria que vocês falassem um pouco. Sem dúvida. Isso já vem acontecendo, né? De maneira mais tímida, de maneira mais avançada em alguns municípios, alguns estados, mas isso está acontecendo. É a pauta da inclusão. O Gabriel aí está voltado aí muito mais essa parte aí do que propriamente a gente da parte esportiva. Na verdade, nós temos na verdade, nós não podemos colocar tudo numa coisa só, quer dizer, na verdade, o paralímpico, o paradesporto ou os deficientes, cada um tem um tipo de, ou estar mais organizado ou tem uma facilidade maior, por exemplo. Se nós temos os comprometimentos motores, né, eles têm que estar inseridos na escola, eles estão inseridos na escola, eles têm que estar, não há nenhum impedimento maior, eles têm que estar na escola. Muitas vezes não estão porque a própria família tenta segregar porque pensa que vamos ter preconceito com meu filho, etc. Então, na verdade, nós temos aí que está dando visibilidade, mostrando que não é isso, ele só é diferente, não tem nada, tem uma diferença igual nós temos, como você falou no começo. Mas tem alguns tipos de comprometimentos que a coisa ainda está mais difícil, mais pela parte da escola do que pelo portador de deficiência. Por exemplo, a escola hoje não está preparada, pelo menos eu vou falar aqui no Rio de Janeiro, a escola pública, embora tenham ações, isso que eu quero deixar claro, existem ações isoladas na rede pública, municipal, tanto quanto estadual, de atendimento a esse portador. Mas não está assim, hoje eu não posso pegar o meu filho, ele é cego, e eu vou levar na escola do meu bairro ali da esquina para atender. Essa escola depois não está preparada. Mas existem escolas da rede que têm esse atendimento, mas muitas vezes fica muito longe de onde eu moro, então já não tem muita condição. Então esse processo é um caminhar. E a gente está caminhando para isso. Mas sem dúvida nenhuma que não há nenhum... na medida que o outro não é uma coisa distante, né? O outro está aqui próximo a mim, tem às vezes dificuldades, brinca, fica com raiva, essa distância ela passa a diminuir. O objetivo é esse. E a gente tem uma responsabilidade grande nisso, voltando à questão da cobertura da mídia e do paradesporto, porque é muito do símbolo, né? O atleta, o resultado medalhista, ele vira um símbolo. Então, puxa, se ele é deficiente, como é que ele chegou aí? Ah, não, ele teve essa trajetória, ele está estudando. Ah, então o meu filho pode também estar isso. Então eu vou brigar por isso. Por que a minha escola não está preparada para receber o meu filho? E aí que nós fazemos esse contato. A nossa responsabilidade, digo nossa, porque nós militamos nisso, de dar continuidade, a medalha não terminar ali.
E só em Pequim nós voltamos a falar sobre isso. O que a gente vai conseguir construir com essa medalha daqui até Pequim? O que a escola do meu bairro vai mudar? O acesso ao ônibus vai mudar? Então a gente está, de certa forma, a gente está ligado com isso na medida que a sociedade passa a perceber que existe o outro, existe isso, existe rendimento em cima disso. Poxa, como é que funciona? Eu acho que esse é o nosso papel, né? No esporte, essa prática inclusive existe entre os atletas? Nas academias, os atletas com e sem deficiência treinam juntos? E se você acha que se isso é bom, se isso contribui para a formação deles como atletas? Eu vou falar do judô, que é a modalidade que eu tenho, acho que eu iria falar do futebol. Na verdade, a minha modalidade, eu só sou suspeito para falar, né? Porque o judô ele é essencialmente inclusivo. Judô eu preciso pegar no kimono do outro para melhorar. Eu preciso do outro para ser melhor, né? Só em filme que tem lá o cara que vai lá pro meio do mato e treina com árvore, e treina com montanha e vai lá e ganha um campeonato. Só em filme que acontece isso. Modalidades de luta, ou qualquer outra modalidade de luta, tem que estar com o outro, tem que estar treinando com o outro, tem que estar competindo, tem que estar participando. E no judô, no caso, isso é muito positivo. E, olha, eu vou te ser sincero para você, nós tivemos um intercâmbio, nós recebemos aqui a equipe da Argentina e do Uruguai, nessa fase de preparação nesse começo do ano, aqui no Rio. E nós treinávamos nos clubes aqui do Rio. Nós treinávamos no Flamengo e na Universidade de Gama Filho. E como nós treinamos aqui na UERJ também, com os alunos. E olha, eu não posso, nesse sentido, eu fiquei muito orgulhoso, porque o pessoal da Argentina, os técnicos da Argentina e do Uruguai, nossa, eles falaram que essa receptividade que eles tinham aqui, eles não sentiram nos clubes de lá. Eu falei, não tinha, não. Não é por, muitas vezes é por medo de machucar, ou por, sabe, falta de naturalidade. E aqui não, aqui nós estamos conseguindo isso, essa inserção, essa inclusão. Porque, eu não sei se é característica nossa, não sei se houve um encantamento em relação aos atletas que conheciam, que não sabiam que tinham, passaram a ter, eu não sei te dizer o porquê, a gente não está estudando, mas foi uma comparação interessante, eu não sabia disso. Então, na verdade, o judô, a natação, quer dizer, o caminho é esse, em resumo, eu vou até passar para o Bira porque o futebol tem outra característica. Se eles querem melhorar, assim, eu tenho falado isso com eles, se quer melhorar, você tem que ir para o desporto regular, ou seja, tem que treinar junto. Mas aí nós estávamos começando com a Adria, que é a nossa velocista, medalhista de ouro, de prata, agora em Atenas, e tem medalha em Sydney também. Ela tem tempo de prova de campeonato brasileiro, campeão brasileiro e etc. E muitas vezes os outros técnicos não queriam que ela participasse, não por ela, é porque ela estava melhorando o tempo das outras adversárias. Porque a outra ficava, poxa, se ela é cega e está correndo nesse tempo, eu não posso. E aí ela estava atrapalhando, porque, olha, essa menina nunca deu esse tempo, ela está correndo abaixo dos 12. É por causa da Adria, não pode correr. Olha que loucura. Quer dizer, o outro se sentir estimulado. Nossa, essa menina do clube foi, até aqui no Rio aconteceu isso. Não, olha, eu queria que você não corresse, não leva mal, mas é que você está atrapalhando, porque as atletas que nunca deram esse tempo, eu falei, olha, mas tem que ser o contrário. Coloca a Adria e vai melhorar o tempo de todo mundo. Então, na verdade, é uma questão de conscientização de tempo. Quanto ao futebol, né, nós temos atletas que têm deficiências motoras, né, membros superiores e membros inferiores. Há necessidade de se fazer algumas adaptações, principalmente nos equipamentos, né, de repente, um bracinho não consegue fazer um supino legal, né. Enfim, é diferente exatamente por essas dificuldades de adaptação que as academias não estão preparadas para isso, né. Agora, com relação à parte de inclusão, inclusive aqui mesmo no Rio de Janeiro, um projeto do professor Sérgio Coelho, que nós perdemos ano passado, né? E ele fazia um trabalho maravilhoso junto com a Secretaria Municipal de Educação, que era o projeto de inclusão, onde você tinha ali várias crianças, coisa assim louca, de 500, 600 crianças, uma vez por mês, em cada CRE, né? Eles faziam esse trabalho. E as escolas, eu acho que as escolas não estão também ainda adaptadas para isso. Eu acho que os colegas, fui professor do município, do estado, eu acho que também não estão preparados, né? Mesmo que exista já um grupo, mas ainda é muito pouco. E é um caso especial. Eu acho que no desporto é fácil você fazer essa inclusão, mas em sala de aula é meio complicado, entendeu? Com a proposta de interação, tudo bem. Agora, quanto ao aspecto cognitivo, eu acho às vezes meio complicado, que tem uma atenção especial,
né? Nós temos alunos, né, na faculdade que ele faz a prova oral, todas as provas, né? O Quirino, deficiente visual, ele faz, deficiente visual, então ele faz a prova oral. Então a prova dele tem que ser especial. Foi uma adaptação, então. Exatamente. No caso, né? Então todas as provas, e é um bom aluno, tá? Ele realmente participa e as atividades práticas ele faz dentro das limitações dele. Então é meio complicado você juntar, sabe, um portador dentro de uma sala de aula onde tem lá 50 alunos, né, considerados, não sei se posso dizer normais, mas realmente é meio complicado, né? Meio complicado, eu acho, não sei, eu não sou Ele está muito... acontecendo, mas ele tem que ser um processo. vai demorar. É complicado. Nós temos problemas na escola hoje, né, que são complicados com os alunos regulares, né? É a questão de várias aí, nós teríamos aí uma tese em cima, várias teses em cima disso. Então trazer de repente um portador de deficiência para esse meio de maneira automática, por decreto, e no Brasil acontece muito isso, né, nós todos sabemos disso, basta no decreto estar estabelecida a inclusão. Revoga-se os dispositivos do contrário, vira o caos. E a questão da lei que pega e não pega. Então acho que a gente é um processo e está caminhando para ele. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Ubiratã de Andrade, coordenador da Seleção de Futebol Paralímpico, né? O Walter Russo, que é o coordenador nacional de judô paralímpico, e os nossos 2 alunos de jornalismo, a Marina e o Gabriel, e convidamos vocês para o próximo programa Olhar Cidadão. Muito obrigado, boa noite.